Fala, galera do Expresso Futebol, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos aqui, né, para mais um vídeo para falar sobre Capixabão. E nesse vídeo a gente vai fazer uma prévia, né, sobre o que esperar dessas semifinais do Capixabão, né? Vamos falar um pouco sobre os dois jogos, né, e a trajetória das equipes até aqui e o que esperar desses dois jogos, né, dos confrontos da semifinal entre Desportivo Rio Branco e Porto Vitória e Vitória. Beleza? Vamos iniciar falando sobre a classificação, né, da equipe na rodada passada, nas quartas de finais, e bateu com aquela análise que a gente tinha feito aqui, né? Quem acompanhou a prévia aí das quartas viu, né, que eu falei que o Rio Branco e o Desportivo eram muito favoritos frente às equipes que iriam enfrentar, né? O Rio Branco até uma contradição porque terminou abaixo do seu oponente, né? Mas como jogo, a análise de jogo não vê números frios apenas, em questão de tipo de jogo, casa muito o Rio Branco contra o Capixaba, e foi o que aconteceu, apesar de ter sido um resultado largo, mas também não foi, no momento o Rio Branco teve a classificação ameaçada nesse confronto, assim como o Desportivo, certo? E nos outros dois jogos, vamos falar agora de Porto e Rio Noroeste. A gente falou que seria um jogo, seria um confronto equilibrado, acho que foi até um pouco desequilibrado em relação a isso, né? Porque o Porto teve algum momento ameaçado ali no 1-1, né? Mas não uma classificação direta, né? Ia para os pênaltis, por exemplo, né? Então não teve essa classificação também tão ameaçada assim, não. A Desportiva passou sem sombras, né? Sem ter sido incomodado no momento, né? Desportiva passou de forma que todo mundo esperava, né? E o Vitória sobre o Vila Nova, como eu disse na análise da prévia das quartas, seria um jogo que, por mais que o Vitória tenha classificado lá na última rodada, né, não sendo rebaixado, um jogo que eu via muito aberto, então sem surpresa também Vitória ter passado, pelo que a gente viu até aqui. Vendo a nova, aquela crítica que eu sempre faço, de que o time bem definido, mas assim, o futebol tem que ser adaptável, né? O time é tão bem definido, nesse sentido de jogar sempre da mesma forma, que em alguns momentos o jogo não vai bater, e aí tem que mudar, tem que fazer alguns ajustes, não mudar totalmente, mas fazer alguns ajustes, e talvez não tenha banco para isso, não tenha elenco para isso, e aí acaba parando em um dia ruim ou um confronto que o adversário case mais com característica de jogo. Beleza? Mas falando da semis aqui agora, vamos iniciar falando de Porto Vitória e Vitória, né? E no geral, esse jogo, quem tá aí já tá no lucro, né? Não no planejamento inicial, o Porto, por exemplo, previa pelo menos bater a final, eu acho, né? Assim, quem tá lá dentro, né? E, na minha visão, com o elenco que montou e tendo a Série D pela frente, seria o objetivo, mas pelo que se desenhou, né? O Porto tá aí com lucro, mas não na questão de menosprezar o feito, não, mas porque a equipe passou por um sufoco ali na última rodada, até 5h20, se não me engano. Acho que o jogo foi a 5, até 5h20 o Porto estava rebaixado, né? Fez o gol e a partir daí também não saiu mais daí, né? Mas teve esse sufoco até na última rodada. Então, nesse confronto, as equipes não entram leve, mas assim, entram com menos responsabilidade em relação ao que já vinham acontecendo no campeonato, né? E aí o Porto, o jogo de volta, os animais, o jogo de volta contra o Real Noroeste. Como eu disse, né, nos dois jogos, o Porto, apesar do equilíbrio dos jogos, né, o Porto, no momento, teve situação ameaçada no sentido de se tinha incomodado ou com a vaga, perto de perder a vaga, porque ganhou aqui, né, e lá abriu 1-0, e como eu disse, né, 1-1, mas 2-1 para os pênaltis, sim, mas ameaçado diretamente, o Porto teria os pênaltis mesmo se tomasse o segundo gol, né, então o Real teria que fazer 3 gols ali para classificar direto. E agora sim o Porto começa a entrar nos trilhos, como eu falei, de acordo com o planejamento da equipe antes do campeonato, ao meu ver, né? Teve mudança de treinador, né? O Porto investiu bem no treinador que estava no mercado, bem no mercado com vitrine maior, e conseguiu trazer, né? Eu acho que a partir daí o treinador vai fazer algumas mudanças para a Série D, inclusive com indicações de nome, né? Porque o treinador conhece o cenário de onde ele veio, e lá o nível, não é que nível maior, mas assim, tem uma galera que pode agregar bastante, né, no cenário estadual aqui e para o nacional, para a Série D. Então o treinador deve ajustar isso aí. E o Porto vai para essa semi pensando nisso, né, pensando em ajustes já para
para ganhar o campeonato, sim, pensando em ganhar o campeonato, mas também quem vai ser aproveitado para a Série D, pensando mais a longo prazo, que agora está mais sossegado, que não tem um rebaixamento, né? Mas obviamente que o Porto, com o investimento que está fazendo, quer ganhar o campeonato para ano que vem não depender de subir de divisão para ter um calendário nacional, né? Então, assim, vendo o Porto contra o Vitória, né, seguindo, por mais que ali eram treinadores diferentes, né? Os dois foram demitidos, foram contratados outros, mas as equipes não atuavam tão mal, né, com os outros treinadores, né? Não era algo brilhante, mas não atuavam tão mal, mas faltava algo a mais, vamos dizer assim, né? E o Porto, Vitória e Vitória chegam nessa semi em pé de igualdade, não vejo favoritismo para ninguém, porque todos os dois times oscilaram bastante durante a competição, né? Mas o Porto, como eu vejo, tem um elenco um pouco melhor, mas, né, questão de rendimento, como eu disse, as duas equipes não se sobressaíram uma da outra durante o campeonato, tanto que terminaram na última rodada da mesma forma, fugindo do rebaixamento, né? Então eu vejo a semifinal equilibrada também, e vai depender do mando, né? Porque o Kleber Andrade, né? Todos os times meio que sabem jogar lá, né? A questão do jogar Salvador Costa, no Araripe, com o Rio Branco lá, e Desportiva são mandos mesmo, né? Equipes realmente são gramados, são estádios com particularidades. Isso aí pode ajudar a equipe da casa. Então, Porto Vitória, assim como o Rio Branco, terá que buscar pelo menos uma vantagem mínima aí, ao meu ver, no jogo de ida, né? Falando do Vitória nesse confronto também, né? Mostrar aí as imagens do jogo. Vitória foi a Venda Nova e criou mais que o Venda Nova, né? Se tivesse que ter um vencedor no 90 minutos, seria o Vitória, né? Mas não aproveitou, né? Também tem isso. E o jogo foi por os pênaltis. O Venda Nova foi decepcionante, para o meu ver, a atuação nesse confronto, principalmente o segundo jogo que eu vi. Primeiro eu vi só partes, mas o segundo eu vi totalmente. Então, meio que decepcionante, mas casou com o que eu falei inicialmente aqui, né? E outras vezes vendo Venda Nova, de que a equipe, quando o jogo não encaixa com o adversário, ele não consegue sobressair, não consegue se adaptar, né? E aqui, como eu vou falar novamente, se adaptar não é mudar o que você faz. O treinador tem que deixar de fazer o que ele faz porque está dando algo errado, mas fazer alguns ajustes dentro do próprio modelo para que a equipe possa sair, né, de algumas situações que são incômodas com alguns adversários, né? O Vitória ofertou essa dificuldade, né, jogou melhor que o Rio Branco Nova nesse segundo jogo, por exemplo, e levou para os pênaltis. E aí, né, aquele famoso destino, o jogador que deu classificação para o Rio Branco Nova na Copa do Brasil, batendo muito bem o pênalti, bateu e perdeu, né? O Paulo Henrique foi responsável aí pela classificação da Vitória, né? Vitória. E o Vitória chegou de novo na semifinal, né? Vitória vem chegando nos últimos campeonatos aí sempre, na semi pelo menos, e chegou novamente, né? É uma equipe que jogando dentro de casa é muito forte nesse momento de mata-mata, e por isso que eu falei que o Porto tem que fazer resultado pelo menos mínimo fora, para não deixar de ser decidido no ninho da área, que realmente Vitória tem um histórico bom ali em mata-matas de seja de Capixabão, Copa Espírito Santo recentemente, né? E falando do lado do Vitória, a equipe, eu acho que Vitória não teve. A Vitória foi muito engraçada assim, durante o campeonato, porque eu não via uma equipe atuando para ser rebaixada nas 3 primeiras rodadas, para sofrer, né? E recentemente, o jogo contra Venda Nova, por exemplo, também não vi uma equipe que fez isso no campeonato, né? Parecia a equipe não de ser primeiro lugar, mas ali entre os 4, 5 primeiros colocados, né? Mas futebol, às vezes, nem sempre só o rendimento basta, tem que ter bola na rede também, tem que aliar essas duas coisas de resultado e rendimento. E o Vitória não conseguiu aliar, né? Às vezes jogou muito bem, né? Com o treinador, por exemplo, não conseguiu fazer gols. Isso gerou demissão, gerou esse simbólico todo no campeonato. Mas, como eu disse, essa semifinal acho que vai ser bem equilibrada. E as duas equipes que passar para o final vai ser até um roteiro de quase rebaixado a finalista, né? Já vai ser uma história boa do campeonato aí. Que esse regulamento permite, né? Mas se o regulamento permite, tá tudo certo, ninguém tá errado aí. E tem que se aproveitar disso para fazer essa mudança durante o campeonato e conseguir sair do inferno para o céu, né? O contrário ali, né? E chegar na final e talvez ser até campeão, né? E o Vitória classificou aqui contra o Venda Nova nos pênaltis. Agora vamos falar do clássico, né? Do tão esperado clássico, Rio Branco e Desportiva.
que a primeira fase só poderia ter crianças e mulheres, né? Enquanto tinha uma punição. E agora vai ter aberto para o público geral, expectativa de bom público no Kleber Andrade e também no Araripe, né? A desportiva foi a classificação protocolar, vamos dizer assim, né? O confronto com maior diferença aí, não só pela desportiva ter sido primeiro colocado disparado, mas por conta de tudo se casar, né? O adversário fácil, porque o jogo da desportiva, o Vila Nova não conseguiu marcar nenhum dos jogos contra a desportiva, né? Foi facilmente abatido em todos os 3 jogos contra a desportiva, né? O primeiro da primeira fase estava em loco no estádio, inclusive, assim, foi 4, poderia ser 7. Sim, foi coisa de perder muitos gols, gerar muito volume de chances criadas mesmo, reais, né? Não aquele volume de time com a bola, né? Chutando de qualquer jeito, não, chances reais, concretas. E se repetiu na fase mata-mata, né? Eliminatória. A Esportiva só confirmou aquilo que vem fazendo, né? Que é um grande campeonato coletivamente. Né? Isso potencializa todas as equipes. Né? A gente vê aí, a Desportiva, fulano tá jogando muito, Ciclano tá jogando muito, Ciclano tá fazendo gols, Ciclano tá dando assistência. O coletivo ajusta o individual, gente, né? O equilíbrio constante da equipe é isso, né? Você conseguir aliar as características individuais de jogadores dentro do coletivo. Conseguir aliar isso aí, você consegue fazer uma boa equipe. Não é tão simples assim, falar é fácil, mas enfim. Mas basicamente é isso. E o Rodrigo César vem fazendo isso bem nas últimas temporadas e da Desportiva agora novamente, né? Fazendo com que a equipe atue coletivamente, que isso gere destaque individual e os jogadores sintam prazer em jogar. Porque eles estão sendo destaque, estão aparecendo. Né? E ao mesmo tempo que eles aparecem, o time vem se jogando bem, convencendo. Né? O destaque vai para o segundo gol, né? Que são em muitos locais aí o segundo gol da Desportiva, que vem de uma tabela que está até cortada, tabela do início da jogada, e o Galo, para mim, é um dos melhores jogadores do campeonato, se não for o melhor. Faz o gol aí com extrema categoria. E isso eu falo desde a primeira rodada, né? Isso é interessante, porque às vezes você vê um jogo do jogador e foi só aquele jogo, ou foi a impressão que você viu apenas em loco, né? Mas vendo o Galo lá, primeira rodada, eu já falei, pô, esse cara é meio diferente pro campeonato daqui. E ele demonstrou isso, e para mim hoje é um dos melhores, se não o melhor jogador do campeonato. Junto com o coletivo do Desportivo, que é muito forte, então a Desportiva chega no clássico com leve favoritismo. Leve porque é clássico, tá, gente? Porque questão de rendimento, né? É uma equipe disparadamente superior às outras, questão de rendimento. Vamos lá. Né? Falou que questão de rendimento foi, não tem o que falar. É aí. Estou apenas relatando, não estou supondo. Questão de rendimento, o Desportivo foi a melhor equipe em relação a todos os outros adversários. Então, contra todos os adversários, a Desportiva chega com favorito. Nas quartas fez o que tinha que fazer, chega com favorito. E se nas quartas a Desportiva passa pela Vila Nova nos pênaltis, tem dificuldade nos jogos, aí você começa a olhar meio sim ainda. Mas o time não oscilou no campeonato até o momento, então a Desportiva mantém uma regularidade e chega como favorito contra o Rio Branco, sim. Né? Obviamente que eu falei leve porque é um clássico. Esse clássico ali em torneios maiores, com times milionários, uma diferença grande de elenco, clássico igual a muita coisa, né? Imagina a nível estadual aqui que a diferença não é tanta assim, né? Mas de rendimento atualmente está tendo sim, de rendimento. Então, o Desportivo chega com leve favoritismo. E como eu disse, em relação à vitória, era aí mais ainda. O gramado está um pouco melhor, mas ainda um pouco irregular, então é um local onde o Desportivo é acostumado a jogar. Né? Obviamente a equipe não é líder porque disso, né? Porque joga fora de casa também ganha, mas é acostumado a jogar, então o Rio Branco, assim como o Porto Vitória, tem que buscar tentar fazer um resultado mínimo ou não perder, pelo menos, se for um empate e ir para lá sem ter que reverter uma situação, né? Para não se complicar bastante, porque o mando de campo realmente o Desportivo está fazendo valer. Certo? E aí vamos falar do último aqui, do Rio Branco, Desportiva, né? O Rio Branco, eu falei no início do vídeo aqui, meio contraditório, mas para mim, contra o Capixaba, eu não confronto bem. Eu não via também o Capixaba passando pelo Rio Branco, não. Porque eu vi o jogo da primeira fase deles, assim, foi coisa também de... Foi 4-2, os 2 gols do Capixaba foi meio mentiroso no sentido de, né? O time não criou para isso e poderia ter tomado mais, né? E o jogo casou bastante, então quando acontece isso é muito complicado você mudar, porque são características de jogadores, né? Junto com o coletivo. Então, e aconteceu, o Rio Branco, por mais que tenha sido 3-1 agregado, não foi aquela diferença, aquela vantagem, né? Mas o Rio Branco no momento sofreu no sentido de ver a classificação ameaçada,
Então foi também o que a gente previu para as quartas finais, né? E a gente previu tão aguardado clássico para a semi desde que saiu o chaveamento lá, né? Que o Rio Branco melhorou um pouquinho, classificou. E o Rio Branco com destaque para, falei já na análise do Rio Branco e outros jogos, né? Para o crescimento de jogadores como o Theo Kruger, o Bruno Silva, Maranhão, que com o novo treinador, acabei de falar sobre a característica de jogadores servirem ao coletivo, né? O novo treinador, ele conseguiu unir essas duas coisas, o Bruno Silva mais próximo do gol, o Maranhão se movimentando mais para dentro também, então, né? O Kruger lá, o Theo usando parte de fora para dentro, né? Conseguindo subir muito quando o time está com a posse. Então ele conseguiu aliar, né, dentro do que ele quer, junto com as características de jogadores, dando liberdade, e isso faz com que os jogadores se sintam melhor. E para mim a principal mudança em relação ao Ricardo é isso, né? Então o Rio Branco subiu de rendimento, ainda assim não é um rendimento desportivo, né? Mas por ser clássico, né, e por equipe estar vindo no crescimento, ainda que o desportivo seja favorito, não tem algo, a diferença abissal no sentido de você colocar algo com muita certeza, né? E, então, acho que vamos ver o primeiro jogo, vou trazer a análise aqui semana que vem, como é que será, para a gente ter uma noção de como isso possa perseguir essa eliminatória, né? Mas o Rio Branco chega com uma moral elevada, né? O clube, porque é muito estranho, né? O Rio Branco não vem bem no campeonato, né? Muitas oscilações, mas perdeu uma vez só, né? Então, uma equipe que o Desportivo não perdeu ainda, não tem invicto. É uma equipe que é uma equipe invicta contra a equipe que só perdeu uma vez, né? Então, assim, com a diferença de rendimento grande, como eu disse, né? Levando em média, a média da competição. Mas são equipes que perdem pouco, então o confronto já é equilibrado por si só. Junto a esses fatores, vai ser muito complicado opinar sobre esse estilo de palpite, por exemplo, né? Mas é isso, galera. É basicamente isso. Na quarta que vem, eu vou trazer os dois confrontos aqui, análise, tá? Porto Vitória e Vitória, Rio Branco Desportiva, já fazendo análise e a prévia de como podem fazer ajustes para o segundo jogo, a equipe que perder, que ganhar, que empatar, né? Como pode fazer para se classificar. Beleza? Valeu, curta, compartilhe, comenta aí que a gente responde. Abraço, até a próxima.